De volta a Brasília, deputados querem convidar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para falar sobre as ações do dia 8 de janeiro. Repórter Berenice Leite. Os requerimentos foram apresentados já no primeiro dia de trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O presidente eleito, o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, disse que os pedidos tratam da convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino. E esses requerimentos todos direcionados a saber do ministro da Justiça aquilo que traz questões relacionadas ao 8 de janeiro. Alguns deputados querendo saber, por exemplo, se ele realmente foi instado, notificado, cientificado pelas agências de Estado, eu cito aí a BIM, Polícia Federal, quanto ao risco de invasões dos palácios, enfim, aqui do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF, e não agiu. Os questionamentos são embasados no pedido de instalação de uma CPMI para investigar se houve omissão de autoridades do governo federal no dia das invasões nas sedes dos três poderes. O autor do pedido é o deputado Júnior Amaral, que quer explicações sobre os motivos do governo não ter tomado providências para evitar os atos do dia 8 de janeiro. E espero que ele seja votado já nas primeiras reuniões para que a gente traga o ministro Flávio Dino aqui e ele esclareça ao povo brasileiro. Ao todo, 38 deputados que compõem o colegiado vão analisar os requerimentos que pedem também a convocação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. Diante da possibilidade de autoridades do governo serem chamadas para prestar esclarecimentos, interlocutores do Planalto já teriam, inclusive, entrado em contato com o presidente da Comissão de Segurança, já que cabe a ele decidir o que é prioridade na pauta de votação. É claro que a CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, tem poderes para quebrar sigilos, etc., mas a inquirição feita lá no âmbito da Comissão de Segurança Pública, se for convite, certamente já antecipa aí e já diz aquilo que nós poderemos encontrar lá na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A próxima sessão da Comissão de Segurança Pública está marcada para a próxima terça-feira, no dia 21, à 13h. De Brasília, Berenice Leite. Ô Diogo Schelp, é preciso saber se o próprio governo Lula, à época do 8 de janeiro, recém-eleito, também de alguma forma facilitou esses ataques aos três poderes violentos na ocasião, e essa CPMI pode ser o caminho para isso? Pois é, Adriana, o que a gente está vendo é justamente por parte de alguns parlamentares que são ligados ao grupo político de Jair Bolsonaro, tentando inverter a realidade, né? Tentando atribuir aqueles que foram vítima de uma tentativa de golpe, uma tentativa de invadir a sede dos três poderes com o objetivo de criar um caos no país e assim conseguir a tão sonhada intervenção militar, né, que se declarasse a garantia de lei e ordem e que com isso se conseguisse que as Forças Armadas entrassem em ação. O objetivo final era justamente impedir a continuidade do governo legitimamente eleito. Então, existe esse risco, a gente está vendo uma tentativa por parte de alguns parlamentares de fazer essa inversão de valores. O ministro Flávio Dino pode e deve dar explicações que os parlamentares queiram escutar, inclusive se já tinham informação, como, aliás, há indícios de que tinham, de que havia planos de uma grande manifestação em Brasília naquele domingo. Há informações, inclusive, de que o governo federal buscou os responsáveis pela segurança no Distrito Federal para justamente pedir reforço para essa segurança. Então, a responsabilidade final para a proteção do patrimônio público em Brasília é do Distrito Federal e, como a gente sabe, existe uma investigação em relação a uma possível omissão em relação a isso também. Então, é preciso ter muito cuidado, porque, obviamente, há um interesse basicamente político por trás dessas ações, tanto da instalação dessa CPMI, quanto por essas convocações da Comissão de Segurança, que é o objetivo de aliviar o peso de uma possível responsabilidade do próprio grupo de Jair Bolsonaro, tanto em estimular
quanto, em alguns casos, até organizar ou mobilizar pessoas para aqueles atos de vandalismo que tinham fundo golpista. Ô Capês, e por que politicamente o governo não quer essa CPI, hein? Tiago, é difícil de entender, né? Dentre das funções que o parlamento tem a função típica, que é votar leis, e funções atípicas, que entre elas a investigação por meio de comissão parlamentar de inquérito. Normalmente, as CPIs elas acabam sendo de pouca efetividade, mas neste caso, nós estamos falando de uma investigação sobre um ato que, em tese, visava a derrubar um governo eleito, interferir no funcionamento dos poderes, uma vergonha, invasão de prédios do Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, destruição de bens internos. Então, a vantagem de uma CPI seria a transparência e a publicidade das investigações. Nós estamos acompanhando investigações sigilosas, as próprias denúncias oferecidas têm sido denúncias com descrições genéricas, não se sabe qual o crime que está sendo imputado. O Código de Processo Penal proíbe prisão preventiva se os crimes que estão sendo denunciados não tiverem pena máxima superior a 4 anos, não se sabe se eles têm, não se sabe como é que está sendo feita a gradação e a individualização das responsabilidades. Há quem idealizou essa manifestação trágica e quem idealizou claramente é um responsável principal. Quem financiou, quem participou de modo violento e quem estava ali participando não chegou a praticar atos violentos e não tinha uma perfeita noção do que estava ocorrendo. Tudo isso tem que ser esclarecido. Mais do que isso, se além das autoridades estaduais, distritais no caso, né, Distrito Federal, se existem autoridades federais que tiveram conhecimento e se omitiram, se não dolosamente, ao menos por negligência. Isso só vai se conseguir através de uma CPI, porque, repito, as investigações e processos estão sendo incompreensivelmente sigilosos, quando a Constituição exige publicidade nas acusações.